Som foi? Muito bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Bom dia para você que nos visita nessa manhã, que você esteja se sentindo aqui pertencente a essa comunidade de fé e seu coração seja estimulado a buscar o Rei Jesus nessa manhã, a conhecê-lo mais de perto, a conhecê-lo pessoalmente. Esse é o intuito da nossa igreja, esse é o desejo do coração do próprio Deus, do coração de Cristo Jesus para você, que você o conheça pessoalmente. Nós estamos conversando e explanando nesse mês de janeiro um tema. A gente tem dado ênfase à ideia do serviço, por isso eu tenho falado, o título da série de mensagens é Sirvo, Logo Existo. A existência na igreja, a existência no corpo, sendo comprovada, sendo provada, sendo exercida a partir do serviço. Então, a sua existência no corpo, a minha existência no corpo estão atreladas, estão intimamente ligadas à ideia do serviço. A gente começou na semana passada falando sobre a parábola dos talentos e hoje eu queria ler um texto muito conhecido nosso. Eu queria ler a história de Davi e Golias. Eu vou ler com a ênfase em alguns versos que eu gostaria de destacar nessa manhã, sobre o comportamento de Davi, sobre a disponibilidade de Davi, sobre a visão que Davi demonstra ter desde o início, mesmo antes de ser coroado, ou mesmo antes de assumir o reinado. Davi já tem em si uma disponibilidade, já tem em si uma visão sobre Deus e sobre a nação de Israel e sobre a sua participação na nação de Israel, que guia o seu coração depois para as suas conquistas como rei. É certo que também a gente, um pouco antes da história de Davi, tem ali no início da história de Samuel, a sua mãe Ana orando no templo e depois sendo questionada, sendo julgada, sendo estereotipada por Eli. E por isso eu queria começar citando isso. Muita gente não serve na igreja porque em algum tempo, em algum dia, se sentiu de alguma forma julgado, se sentiu preterido, preterida, se sentiu deixada de lado, ou se sentiu incompreendido, incompreendida. Eu creio que existam muito mais Anas na igreja. O grande problema é que existem muitos sacerdotes ali. Muita gente que inibe o outro, muita gente que aplaca o outro, muita gente que separa o outro, que julga. Nós estamos em tempos políticos, por exemplo. Estava lendo essa semana um artigo e o autor dizia que existem alguns temas que viram a hermenêutica social. Em algum tempo recente, foram as grandes guerras, depois a revolução sexual, e é muito interessante, quando a gente lê alguns autores, estou debruçado um pouco mais sobre Michel Foucault, e Michel Foucault diz que a história não é uma história da humanidade, mas sim uma história sexual. E por isso, quando ele expõe contra a igreja, expõe contra alguns princípios religiosos, ele diz que o grande problema da sociedade, o grande problema da igreja é que a família heterossexual monogâmica é uma forma, na verdade, não de princípio bíblico, mas uma forma de controle social, uma forma da igreja dominar a sociedade. E por isso nós temos hoje diversos movimentos que são pautados nessa compreensão. Então o sexo em algum tempo virou a forma de leitura do mundo, a forma de leitura da vida. E hoje nós estamos em tempos políticos. É bem provável, é bem possível que em algum momento você olhe para algum pastor, para algum líder e fique, poxa, ele é de esquerda ou de direita? E eu queria que a gente se concentrasse, não só nesse momento, mas que a gente se concentrasse, porque isso para mim, nas grandes guerras ou no período de guerras, a igreja não soube ler o mundo a partir de Cristo. A igreja leu o mundo a partir da guerra e usou a guerra como a chave hermenêutica da vida.
Nas revoluções sexuais, ou na revolução sexual que ainda, para mim, está acontecendo, a igreja faz a mesma coisa. A preocupação é com o tema. A preocupação não é ler o tema ou ler a vida a partir de Cristo, e nós estamos novamente com um novo tema social, com uma nova hermenêutica social, e estamos desperdiçando tempo. Ao invés de permanecermos lendo o mundo a partir de Cristo, nós, como igreja, abraçamos essas leituras de fora e perdemos a visão do que Cristo quer para a igreja. Então nós não lemos a igreja a partir da política, nós lemos a igreja, nós lemos aquilo que a gente faz, nós não lemos as pessoas da igreja a partir da política, nós lemos as pessoas a partir de Cristo Jesus, e nós sabemos, como cantamos aqui, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há estereótipo, já não há pecado que o define. O que não os define nessa manhã é que somos filhos amados de Deus. Então nós não estamos aqui como sacerdote Eli, nós não estamos aqui dando estereótipos, nós não estamos aqui limitando pessoas, nós estamos tentando, assim como Deus conhecia o coração de Ana, nós estamos aqui com o nosso coração aberto e tentando descobrir dentro do nosso coração aquilo que Deus tem de especial para nós nessa manhã. Eu queria ler com os irmãos 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler a história toda porque ela é de alguma forma conhecida e eu vou aqui explicar um pouquinho mais. Eu quero ler 3 versículos, porque você que é Ana, você que tem coração de Ana, você que está na presença do Senhor, você que tem um coração servo, eu queria trazer novamente ao seu coração, e eu creio que essa seja a vontade de Deus, trazer ao seu coração 3 sentimentos que eu vejo que Davi tinha, que Davi teve aqui nessa situação, 3 sentimentos que o levam a ter atitude até vencer o gigante Golias. Eu queria ler primeiro o verso 26 do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim o texto: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Agora eu quero pular lá para o verso 32. Lá no verso 32, mais uma fala de Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Agora pulando para o verso 45, Davi agora diz para os gigantes. Então primeiro Davi conversando ali com o exército, depois Davi conversando com Saul, agora o que Davi diz para os gigantes: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Minha oração é que Deus aplique a sua palavra no nosso coração nessa manhã. 3 sentimentos que vejo em Davi nessa circunstância e que precisam estar no nosso coração para que nós sejamos servos e servas do Senhor, ativos e frutíferos na obra dele. Primeiro sentimento: sinta-se zeloso. Davi está perguntando para as pessoas do exército de Israel, aqueles homens do exército de Israel, quais são as vantagens. Existia ali um prêmio dado por Saul para quem aceitasse o desafio do gigante. O gigante estava lá acordando toda manhã, colocava a sua armadura e ia para o território ali, para um território de Judá, a terra de Israel, e dizia: olha só, eu estou aqui, eu quero que só um guerreiro de Israel venha lutar comigo. E o texto bíblico diz que aquilo acontecia recorrentemente e nenhum dos guerreiros de Israel conseguia aceitar esse desafio, nem mesmo o próprio rei Saul aceitava esse desafio. E um menino, filho de Jessé, é chamado pelo seu pai para carregar queijo e para carregar alguns grãos e levar ao campo de batalha, tanto para os seus irmãos quanto para o comandante da tropa. Davi, um pastor de ovelhas, foi chamado pelo seu pai, apesar de ter 3 irmãos já servindo na guerra, foi chamado pelo seu pai apenas para carregar queijo.
apenas para carregar alguns grãos. Mas Davi, no seu zelo, vê algo que ninguém vê. E zelo é isso. Zelo é a capacidade de ter um olhar especial para algo. Zelo é a capacidade de eu enxergar talvez aquilo que ninguém enxerga, de eu zelar, de eu cuidar, de eu sentir que a minha responsabilidade, que a minha vida está sobre algo, apesar de ninguém estar vendo. E é isso que Davi vê. Para aquele povo, o gigante é um desafio. Para aquele povo, para aquele exército, para aquelas pessoas, enfrentar o gigante é algo absurdo. Mas para Davi, é absurdo um gigante afrontar o Deus de Israel. Isso é zelo. Zelo é eu achar absurdo algo não está acontecendo. Zelo é eu achar algo absurdo, algo não está sendo cuidado. Zelo é eu não me conformar, é eu me indignar que algo que deve acontecer não está acontecendo. E eu me sentir impelido, eu me sentir colocado, coagido pela minha própria visão, pelo meu próprio coração, pelos meus próprios sentimentos, a cuidar especialmente disso. É assim que Davi se sente. Todos aqueles homens se sentem aquém daquela batalha. Todos aqueles homens sentem que aquela afronta é grande demais para ser enfrentada, mas o zelo de Davi pelo nome do Senhor, o impulsiona a enfrentar. Quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu incircunciso? Como pode alguém, por maior que seja, querer enfrentar o Senhor dos Exércitos? Essa falta de zelo que o profeta Ageu denuncia da nação de Israel. Olha só, vocês dizem que é tempo de cuidar da casa de vocês. Nós estamos num período aqui de reconstrução e vocês dizem que é tempo de cuidar e adornar a casa de vocês, colocar aquele quadro, colocar aquela luz indireta, colocar aquele buffet com uma caricatura em cima, uma escultura em cima. Mas olha, o templo de Israel está destruído. O templo do Senhor está destruído e vocês não se disponibilizam para isso. Não há recursos para o templo, mas há recursos para a casa de vocês. Não há zelo pelo templo. E esse é o convite do profeta Ageu. Olha só, voltem, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Zelem pela casa do Senhor, porque é nesse lugar, ou é nessa profecia que nós ansiaremos a vinda do Messias. Há quanto tempo você não se sente zeloso pela casa de Deus? Há quanto tempo você não se indigna? Você não fica coagido, compelido a fazer com que algo que não esteja acontecendo, aconteça? Há quanto tempo você não olha, por exemplo, e aí um exemplo prático para a nossa igreja, existem vagas para o nosso programa, para os nossos projetos de ação social. Que absurdo é eu não me colocar como um voluntário. Existem turmas precisando de professor, é um absurdo não ter professor, esse professor sou eu. É um absurdo nós não conseguirmos 20 pessoas para o Noite Serena, agora o Noite Serena precisa de 19 pessoas. É um absurdo os nossos ministérios não terem todas as vagas com gente batendo porta, porque eu sou zeloso pela casa do Senhor. Esse é o convite de Deus para esse tempo. É eu me sentir zeloso. Nós nos acostumamos, tem um cientista da religião, sociólogo, chamado Pierre Bourdieu, quando ele começa um texto, ele está fazendo lá uma tese sobre o trabalho religioso, e ele fala sobre 4 personas do líder religioso, e ele fala sobre o mago. Ele fala sobre a ideia do mago, do pastor, do líder religioso como mago.
E a grande questão, irmãos, é que no Novo Testamento magia não tem cabimento, tem cura espiritual, tem poder de Deus acontecendo, tem transformações especiais acontecendo, mas magia não tem, magia é condenada nos textos. Mas o grande problema é que nós hoje buscamos o mago, queremos o líder mágico, queremos alguém que transforme a nação, queremos um presidente mágico, alguém que faça com que todas as coisas sejam diferentes, queremos líderes mágicos, queremos alguém que manifeste esse poder e manifesta um poder que ninguém aqui consegue manifestar, queremos ver o outro fazendo porque não nos sentimos zelosos, não nos sentimos responsáveis, esse será o segundo sentimento. Nós queremos alguém poderoso demais, que mexe com as forças ocultas, porque nós não nos sentimos zelosos. Mas a grande verdade do Novo Testamento é que na igreja não existe ninguém que não tenha o mesmo espírito. Não existe mago, não existe mágico, alguém que manifesta um espírito que ninguém consegue, porque todos nós estamos cheios do mesmo espírito. Nós não dependemos de um líder, de uns líderes, de uns poucos líderes, porque não há um espírito inacessível que poucos conseguem atingir, mas todos nós somos zelosos pela casa do Senhor, todos nós somos responsáveis na casa do Senhor, porque o mesmo espírito está sobre todos. Por isso esse é o primeiro sentimento, volte a sentir-se zeloso pela casa de Deus. Volte a se sentir participante, cuidadoso por aquilo que é da casa de Deus. O segundo sentimento tem a ver com esse, sinta-se responsável. Quando Davi vira para Saul, está olhando aquele campo de batalha, aquela situação recorrente, Davi possivelmente olha para si um menino pequeno, um menino que não está alistado ao exército, um menino que é pastor de ovelhas, que não é responsabilizado pelas outras pessoas, que não é responsabilizado pelo seu próprio pai. A responsabilidade de Davi era essa, carregar queijo, gente. Você já viu um carregador de queijo, um pastor de ovelha, ir derrotar um gigante na batalha? Mas a grande questão não foi o comissionamento, a grande questão não foi a responsabilidade social, a grande questão não foi o cargo que Davi ocupava. A grande questão é que existia um sentimento de responsabilidade em Davi. Davi sentia-se responsável. A questão não era se o exército estava dando certo, se o exército estava cumprindo ali as suas funções. A questão é pessoal. Antes de ser uma vitória da nação de Israel, foi uma questão de Davi sentir-se responsável. Davi sentiu que ele era o responsável por aquela batalha. Nós vamos chegar no terceiro sentimento. Talvez você esteja ainda aí com algumas questões no seu coração. Mas antes de pensar no terceiro sentimento, que talvez tenha a ver com o maior problema, ou com a maior dificuldade que nós temos, eu queria lembrar disso, nós somos responsáveis. Abraão sai da sua terra para uma terra que seria possuída ainda. Moisés lidera o povo de Israel saindo do Egito e passando pelo deserto por uma terra possuída ainda. O movimento de Abraão começa por uma promessa futura. O movimento de Moisés começa com uma promessa futura. A igreja sai, a igreja cumpre a grande comissão, cumpre Mateus 28, a igreja vai indo, não por uma terra futura que irá habitar, mas porque já foi habitada plenamente pelo Espírito Santo. Nós não nos movemos por algo que está somente nos esperando. Nós não nos movemos somente pela Jerusalém celestial, nós nos movemos, nós somos responsáveis, porque já somos a habitação do Espírito. A responsabilidade começou no derramamento do Espírito Santo. É isso que Jesus diz lá em Atos, olha só, vocês aguardem aqui em Jerusalém, vocês esperem, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão dínamos, vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Essa é a nossa responsabilidade.
nós temos sobre nós o poder de sermos mordomos, de sermos os administradores, de sermos os zeladores do poder do Espírito Santo que está sobre nós. Todos nós somos responsáveis. Quando fomos responsabilizados? Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando fomos responsabilizados? Nós temos o costume de dizer como batistas, da carta. Nós transferimos a nossa carta, agora a minha carta está na Barão da Taquara. E o que significa a minha carta, a minha vida? Talvez você ainda não seja membro efetivo, estatutário, significa que eu faço parte dessa instituição, significa ainda mais que eu faço parte desse corpo, que eu estou somando forças a esse corpo. E novamente digo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, olha só, a todos foi nos dado um dom específico, um presente de Deus, uma manifestação especial de Deus, para benefício da comunidade. Todos nós somos responsáveis em exercer os nossos dons e talentos para que a nossa comunidade seja completa, seja plena em sua efetividade. Por isso que nós somos responsáveis, irmãos. Sinta-se zeloso. Encare coisas como absurdas. E talvez no seu coração existam coisas absurdas que não acontecem. Existem coisas que deveriam estar acontecendo que não acontecem. Pois bem, irmãos, o nosso chamado não é para colocar no grupo do WhatsApp. O nosso chamado não é para conversar, o nosso chamado é para fazer, para nos responsabilizarmos, para individualmente movermos o coletivo, para que essas coisas que não acontecem, aconteçam. São vários os movimentos que acontecem na nossa igreja, a partir dessas iniciativas, às vezes pessoais, às vezes de alguns grupos, nosso grupo Noite Serena, nossos grupos de oração, alguns grupos que acontecem, são vários movimentos que nasceram no coração de alguém que se sentiu zeloso e responsável. Mas há um terceiro sentimento que eu queria lembrar para os irmãos, que tem a ver com esse senso de responsabilidade, que tem a ver com essa realidade do Espírito Santo sobre nós. Sinta-se capacitado, sinta-se capacitada pelo Espírito Santo. Davi, quando fala para o gigante, e aqui é algo que é óbvio para a gente, por mais que o Davizinho seja corajoso, ninguém vai contra um gigante se não sabe que tem forças para ir. Ninguém, ali são dias de um exército preparado, de um exército que já tinha ganho algumas batalhas. E ninguém se move para ir contra o gigante. E não é somente porque Davi é um menino muito corajoso. Davi sabia que seria capacitado por Deus, porque ele já havia experimentado isso na vida dele. O que ele fala antes para Saul é, olha só, quando eu estava lá no meu pasto, quando eu estava lá com as minhas ovelhas, quando eu estava com o meu rebanho, eu já enfrentei urso e leão, e eu já dominei leão pela juba, e o Senhor me capacitou para dominar leão pela juba. O Senhor já me capacitou para enfrentar urso, para eu proteger as minhas ovelhas. Foi no dia a dia em que eu percebi que o Senhor me capacita e me dá forças para derrotar até mesmo grandes animais. Que dirá se Deus não me dará forças para enfrentar esse filisteu que está desafiando o Deus dos exércitos? Quando que você tem sido capacitado nas suas lutas diárias, meus amados? Nos seus desafios diários, em cada etapa da sua vida você está sendo desafiado a fazer algo em nome do Senhor. Em cada dia da sua vida que você vê a fidelidade de Deus, em cada dia da sua vida que você comprova a fidelidade de Deus, em cada vez que você ouve um testemunho de que Deus continua falando e fazendo no nome dEle, para a glória dEle. Aquele dia que você deu uma palavra no seu trabalho e você percebeu que a pessoa ficou tocada, sim, é Deus mostrando para você, abre a sua boca, você pode falar porque o poder vem de mim. É naquele dia que você deu um conselho para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, e esse conselho serviu para aquela pessoa, e esse conselho transformou uma rota, esse conselho protegeu uma pessoa.
Foi naquele dia que você manifestou ali um cuidado especial com aquela pessoa, você deu um presente, você chamou para a sua festa, você chamou para o seu aniversário, você chamou para um almoço, e aquele almoço foi tão prazeroso, aquele almoço alegrou aquela pessoa. Sim, é Deus te usando na vida das pessoas, no dia a dia, sem pompa, sem mágica. E olha, se eu pudesse chamar, e esse vai ser o chamado, o convite que eu gostaria de fazer ao seu coração. Eu falei no domingo passado, e nós temos o Ministério da Reconciliação, que nós temos sobre a igreja o grande propósito de reconciliar pessoas com Deus, e eu traduzi isso numa expressão que é levar pessoas a sério. Se eu pudesse pedir e pudesse traduzir aquilo que eu acredito que a igreja é como sinal no mundo, num mundo em que as pessoas são tratadas como números e descartáveis, num mundo em que as pessoas são tratadas enquanto produzem algo, são meramente produtoras, são meramente objetos que servem e depois não servem mais. A igreja é um sinal nesse tempo de que nós levamos pessoas a sério, independente de raça, independente de idade, independente de gênero, nós estamos levando pessoas a sério, porque elas são amadas por Deus e são amadas por nós. Zele pelas pessoas que estão ao seu redor, mas amplie um pouco isso, porque nós nos costumamos a nos sentirmos responsáveis pela nossa casa. Mas o Evangelho diz que nós somos responsáveis pelos nossos próximos, ou pelo nosso próximo. Se cada um de nós se sentisse zeloso por quem senta do lado nesse banco, por quem está perto de você nesse banco, por quem está sentado do seu lado no trabalho, por quem passa perto de você no elevador de casa, e você sentisse o zelo, a responsabilidade, olha só, eu posso ser o sinal de Deus para essa pessoa, eu posso ser a luz de Deus para essa pessoa, eu posso ser aqui a boca de Deus, o dínamo de Deus, o poder que testemunha para essas pessoas. Olha, eu creio que nós seríamos aqui uma grande colheita, porque nós levamos pessoas a sério, e nós agimos responsavelmente, porque somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós temos diversos projetos, diversos meios de cumprirmos esse propósito, de conectar as pessoas com Deus, de conectar as pessoas com a igreja, de viver sobre a capacitação do Espírito, de experimentar isso que Davi experimentou, de sentir que, olha só, não é do mágico, não vai vir um mágico aqui que vai mudar todas as coisas, que vai mover o sobrenatural e que vai fazer com que as coisas sejam diferentes, mas é minha responsabilidade. Não por culpa, não por medo, mas é minha responsabilidade, porque o Senhor foi tão zeloso na minha vida, e quando eu olho para a minha vida, Deus foi tão zeloso com a minha vida, de colocar pessoas tão especiais que me levaram a sério. Pessoas que cuidaram de mim quando eu não merecia, pessoas que foram sinal de Deus quando eu tentava fugir de Deus, pessoas que me lembraram do amor de Deus por mim, pessoas que continuam caminhando do meu lado e fortalecendo a minha vida. Quantas pessoas nós temos do nosso lado? Eu, há um tempo atrás, escrevi um texto, o título era, talvez a pergunta que eu queria fazer para você: para quantas pessoas a sua vida é um alívio? Para quantas pessoas a sua vida é um refúgio? Quantas pessoas descansam embaixo das suas sombras, sabendo que na sua sombra e na verdade encontra a sombra de Cristo? Nós transformamos a igreja às vezes num ambiente de tanta punição, de tanta exigência de performance, que o ambiente fica pesado, que ao invés das pessoas acordarem cedo para vir para cá, elas pensam: poxa, eu vou para lá, será que eu vou ser julgado? Será que eu vou ser coagido? Eu digo para os jovens, às vezes os jovens falam: poxa, mas eu trabalho tanta semana. Para mim, vir para cá é o momento que eu descanso, gente.
As pessoas falam que Jesus é leve. Para mim, Jesus é leve, o Evangelho é leve, o Evangelho alivia a vida, mas a vida para mim só é leve quando eu me torno alívio para os outros. Quando eu tiro o peso de olhar só para os meus problemas, de olhar só para a minha rotina, de parecer que o mundo está contra mim e sobre mim estão todas as responsabilidades e que eu tenho que pagar minhas contas e isso causa tempo, isso ocupa meu tempo, ocupa meus dias e eu me esforço muito para isso e eu não tenho tempo mais para nada e eu estou no centro. E quando eu venho para cá e vejo, olha só, eu não estou no centro, existem tantas pessoas a aliviar, existem tantas pessoas para serem edificadas, existem tantas pessoas para serem animadas, para serem consoladas, existem tantas pessoas para serem ensinadas. Olha, isso aqui é o meu alívio, não é um peso, isso aqui é meu alívio, é quando a minha vida se completa, porque eu sou completo quando eu encontro a igreja. E é por isso que eu queria desafiar a nossa igreja a ser um alívio. Olha, você está no meu trabalho, eu sei que você está sofrendo, deixa eu te levar para um lugar que vai te aliviar. Deixa eu te levar para um lugar que vai recarregar as suas forças, porque você vai encontrar o poder de Deus. Deixa eu te mostrar alguém que é alívio, que é descanso, que é refúgio, que é rocha, como cantamos. Deixa eu te mostrar alguém que te tira da condenação, que não te condena, mas te liberta, que te possibilita ir além daquilo que você jamais imaginou. Eu não sei se você está aqui na igreja pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Eu não sei se você já conhece Jesus Cristo ou não. Se você já conhece Jesus Cristo, eu queria te incentivar. Olha, seja como Davi. Talvez você ainda não seja conhecido no exército, você não tenha se alistado formalmente no exército. Mas olha, sinta-se responsável. Você está chegando na nossa igreja agora, você está novo na nossa igreja, chegou há pouco tempo, mas sinta-se responsável, você faz parte da nossa igreja. Procure de nós, procure o pastor Novaes, procure a mim, procure os nossos líderes. Venha junto, caminhe junto. E eu não sei se você ainda não conheceu a esse Cristo que é alívio. Eu não sei se você já encontrou ou não tinha encontrado esse Cristo que é alívio e que é a possibilidade de ser alívio para o outro. Mas nessa manhã eu queria te convidar a entregar o seu coração e a conhecer esse Cristo que é alívio, a conhecer esse Cristo que é poderoso, a conhecer esse Cristo que transforma a vida, a ponto de fazer com que os meus problemas não me limitem. Os meus problemas não são um mundo finito, porque eu estou tão aliviado em Cristo, que eu posso oferecer alívio para você. Eu estou tão pacificado em Cristo Jesus. Eu estou tão renovado em Cristo Jesus, que sim, eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, eu não sou um mago, mas eu não estaria tão bem essa manhã se eu não estivesse com vocês. Eu não estaria tão bem durante a minha semana se eu não tivesse estudado para passar uma mensagem para vocês, não estaria completo. E o que eu queria nessa manhã é que você não se sentisse completo, enquanto você não falar, olha só, eu sou zeloso pela casa de Deus, eu sou zelosa pela casa de Deus, eu sou responsável. Sou responsável pela vida das crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais da igreja, pelos nossos idosos. Eu sou responsável. Eu quero me fazer parte disso. Queria orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós sabemos que Tu és sobre nós, Tu estás conosco e será para sempre conosco. Nós percebemos, Senhor, a Sua presença aqui. E nessa manhã nós queremos renovar o nosso coração diante do Senhor e pedir a Ti que haja sobre cada um de nós o zelo pela Tua casa, o zelo pelo Teu nome, que é poderoso. Que haja sobre nós, Senhor, a responsabilização, a responsabilidade de exercermos, Senhor, os dons e talentos que o Senhor nos confiou. Que haja sobre nós, Senhor, a certeza de que essa obra não é nossa,
de que essa obra não é humana, mas essa obra é poderosa em Cristo Jesus, que está sobre nós, que é sobre nós e que sempre será sobre nós. Renova, Senhor, a tua igreja na tua presença, Senhor. Aqueles que nessa manhã entregaram os seus corações, querendo conhecer esse Deus que é alívio, que é poder, que é transbordamento de amor. Ó Deus, recebe esses corações na sua presença de forma especial. E que também possam descobrir essa capacitação no teu Espírito e vivê-la plenamente, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé juntos, vamos cantar? Nós vamos terminar esse culto cantando antes de irmos para as nossas classes.